pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma entrevista ao Conectados pela Liberdade, vai entrevistar uma das nossas membros da Rede Estudantes pela Liberdade e também participa da equipe Conectados pela Liberdade, Georgia Sampaio, que foi selecionada pelo programa que incentiva projetos inovadores de empreendedorismo social promovido por alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Georgia, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Débora. Tudo bem? Tu que pesquisa a criação de métodos menos invasivos e mais baratos, por exemplo, por meio de um exame de sangue, para o diagnóstico da endometriose, doença que acomete milhares diversas de mulheres. Nos conta Uhum. mais sobre o teu projeto e sobre o programa em si. Então, o meu projeto ele nasceu há aproximadamente 3 anos, quando a minha tia ela teve endometriose. E na época, quando eu descobri a doença, ela já teve que tirar o útero, porque ela não tratou e nem diagnosticou a doença a tempo. E aí eu comecei a pesquisar sobre a doença. Quando eu percebi um contexto social que tem ao redor da endometriose, que é assim, atualmente o diagnóstico final da endometriose é a laparoscopia, que é uma pequena cirurgia. E o diagnóstico inicial é a ultrassonografia, que, que é acessível, mas ele não é muito correto. Você pode fazer o exame e dar que você não tem, e mesmo assim você tem a doença. E assim, o que acontece? O problema da endometriose não é o tratamento, é o diagnóstico tardio. Enquanto as pessoas não diagnosticam a doença, ela avança, alcança outros órgãos, outros sistemas, como o sistema urinário, o sistema digestório, e se tornando pior, e ela é hoje a maior causa de infertilidade no Brasil e no mundo, entre mulheres. Então, assim, o foco da endometriose é diagnosticar ela cedo. Como que a gente pode fazer isso voltado para esse público que não tem condições de pagar o diagnóstico atual? Então, eu comecei a pensar nisso, e quando eu percebi a possibilidade de criar o diagnóstico baseado no exame de sangue, que é um exame barato e acessível, e que pode ser feito corriqueiramente, eu percebi que isso se encaixava na necessidade que eu tinha de dar, primeiro, acessibilidade para essas pessoas. Segundo, acompanhar o crescimento dessa doença, porque o exame de sangue ele pode ser feito com a frequência, então você pode fazer ele várias vezes acompanhando o avanço da sua doença. E terceiro, acessibilidade, né? Dar a possibilidade da pessoa tomar o controle, entre aspas, né? Do seu próprio tratamento médico. Então, eu comecei a desenvolver isso há mais ou menos 3 anos. Durante esse tempo, fui mudando de opinião, fui crescendo, percebendo que eu tinha ideias erradas e tal, e fui aprimorando as ideias. E aí, no último ano, nesse ano, no começo desse ano, foi quando eu entrei em contato com o mundo científico mesmo, comecei a pesquisar artigos e conversar com alguns pesquisadores, que me ajudaram a dar especificidade mesmo à pesquisa e a aprofundar. Foi quando eu estruturei ele melhor, só que eu não pude dar continuidade, porque na minha cidade eu não tenho laboratórios para pesquisa humana, e nem na capital da Bahia, no caso em Salvador. Tem a Fiocruz, mas ela não faz pesquisa na área humana, nesse campo que eu faço, então eu não pude dar continuidade. Aí eu parei nesse ponto porque eu precisava de orientador que me ajudasse a dar continuidade. E é aí que o programa entra, porque assim, ele promove essas iniciativas de empreendedorismo social, e ele visa dar a possibilidade aos jovens de entrar em contato com patrocinadores, no meu caso, com laboratórios, com médicos, com pessoas que possam ajudar a dar continuidade a esses projetos ou executá-los. No caso da outra brasileira que passou, a Raíssa, do Rio Grande do Sul, ela já vai executar o projeto dela, já está em fase de execução. No meu caso, eu ainda vou dar continuidade para ele. Então, o projeto nasceu aí, a conexão entre os dois nasceu aí. Eu descobri o projeto pela internet, foi no Facebook, num grupo que eu participo, grupo de brasileiros que querem ir para os Estados Unidos. E aí eu me inscrevi e foi dando tudo muito certo até agora. Fantástico, muito bom. Outra pergunta que eu queria te fazer também é relacionado com o programa em si. Como que é um programa? Como que ele funciona? Se você poderia explicar para a gente saber mais? Então, anualmente acontece um evento lá em Harvard, a maior feira de empreendedorismo dos Estados Unidos. Ela junta estudantes dos Estados Unidos e empreendedores de lá, pessoas que já são donas de empresas e tal, patrocinadores. E os alunos, tanto alunos quanto empreendedores, eles apresentam seus projetos e pedem patrocínio.
além de divulgar suas ideias mesmo, sabe? E esse ano eles tiveram as ideias de chamar iniciativas internacionais de fora dos Estados Unidos para irem lá e apresentarem suas ideias. Então a ideia é fazer um incentivo que saísse dos Estados Unidos e fosse para fora. E aí eles criaram essa competição, colocaram na internet. A gente teve que enviar 8 textos falando as perguntas eram: quem é você? Por que você quer ganhar o prêmio? Por que você acha que você está capaz de você é capaz de executar o seu projeto? Qual o problema que você quer resolver? Como você quer resolver? Por que a sua ideia é inovadora e por que ela é sustentável? Também tive que produzir um vídeo mostrando a minha comunidade e qual era a minha ideia de tornar ela melhor. E aí depois o processo da votação, que foi a segunda parte. 5 alunos foram selecionados por uma votação, 10 alunos foram selecionados por análise de um texto, ficaram 15 finalistas. Os 15 finalistas passaram por entrevista com os organizadores, e daí eles escolheram 5, que são os 5 vencedores da competição. Entendi. Bom, e relacionado, por exemplo, em novembro tu vai participar, né, de uma conferência no campus de Harvard para expor o teu projeto e para investidores do mundo todo conhecer o projeto e também para você conhecer a universidade. Como está sendo os preparativos para isso? Você está conseguindo sozinha comparecer, participar normalmente? Ou quais estão sendo suas principais barreiras em ter sido tudo certo? Então, é a primeira vez que eu estou indo para os Estados Unidos. Acabou tá tendo tudo um pouco corrido, eu tive que tirar o visto corrido, acabou de chegar, na verdade, chegou na estante. A expectativa, nossa, vai ser incrível. Primeiro eu vou ter a oportunidade de apresentar lá nesse evento por 2 dias. Eu vou apresentar em 3 momentos diferentes. A primeira apresentação de 15 minutos, no estilo TED Talk. Depois eu vou receber o prêmio, vai ter outra apresentação de 2 minutos. Depois eu vou participar de um stand em que eu vou ter uma mesa mostrando o projeto. Mas além disso, como eu vou ficar lá do dia 1 até o dia 9, eu vou participar também de aulas, eu vou ter que conversar com professores. Então é esse contato que eu acho que vai ser o que vai me dar mais frutos. Porque eu vou poder mostrar para os professores da área a minha ideia, e aí eles vão poder me dar contatos de pesquisadores ou de laboratórios da universidade ou de fora da universidade. A preparação está bastante corrida. Então, assim, como eu nunca saí para os Estados Unidos, tô correndo atrás de capote. Aqui na Bahia é bem quente, não tem capote dessa. Então, tá sendo bastante corrida, mas sendo muito interessante. A outra coisa que tá no meio desse processo é o fundraising, né, que a gente está fazendo para tentar conseguir patrocínio por fora também. Então, tá rolando um link pela internet que as pessoas podem doar para poder ajudar o nosso projeto e a nossa ida para lá. Então tá corrido, mas está sendo muito bom, porque além de ser uma experiência muito boa de você ir para lá e mostrar o que você está fazendo, mostrar a sua comunidade mesmo, o meu projeto dele tem um olhar específico para a minha comunidade, então mostrar para eles a minha comunidade, que é bem importante também, está sendo fantástico, assim, ainda não estou acreditando no que está acontecendo. E o pessoal pode doar, tem sim, você pode passar para a gente compartilhar também com o pessoal nessa liberdade. Sim, as pessoas podem doar na internet. Eu vou passar o link para Débora, passo para você, Débora. E tem não só o meu projeto, como o projeto dos outros 4 participantes. Os outros 4 que foram selecionados também estão lá. Assim como você pode doar também para a própria organização, que é o Village Towards a Child, e para a organizadora do evento, que é a MIT. Então tem todos os links lá no site do crowdfunding. E eu posso passar para vocês, eu conto com a ajuda de vocês. Entendi. Bom, e por exemplo, o que falta no Brasil para a gente ter mais jovens participando e sendo selecionados para projetos como esse, na tua opinião? Então, eu gostaria de estruturar, basear a resposta para essa pesquisa em 2 principais palavras, que seriam incentivo e estímulo. Incentivo, no sentido de que hoje falta no Brasil uma estrutura, e você pode pensar em escola, educação de qualidade, que privilegie a educação mesmo, sabe? Falta essa possibilidade. E o estímulo seria a própria valorização da educação. São 2 coisas que eu tive na minha vida. Tudo bem que no início, por exemplo, eu sempre estudei em colégio particular,
e fui bolsista a maior parte da minha vida. Então, eu tive o acesso à educação, seria o incentivo. Eu tinha o acesso à educação. Por ser bolsista, eu tinha o estímulo. Então, meus pais, eles sempre me falavam sobre a necessidade de eu estudar, de eu me dedicar, para que eu pudesse ter resultados. Então, juntou as duas coisas, no caso, na minha vida, e propiciaram que eu crescesse, sabe? Academicamente, que eu buscasse sempre crescer. Então, eu vi a educação como um meio mesmo de crescer, e eu percebi as possibilidades, as oportunidades que a educação oferece de ter crescimento, que é uma coisa que não existe hoje no Brasil para a maioria dos jovens, e também não existe o reconhecimento de que a educação pode sim propiciar muito crescimento na vida de todos nós, né? Entendi, claro. E, por exemplo, sobre o seu posicionamento, gostaria que você falasse se o liberalismo, né, você falar um pouco se você é liberal, você faz parte do estudantismo. O liberalismo te ajudou a vencer barreiras? Ah, sim. Então, o liberalismo, enquanto sendo uma teoria, né, uma teoria e uma linha de pensamento política, econômica e social, ela me ajudou muito no meu posicionamento, tanto na minha carreira acadêmica, quanto no projeto. Então, por exemplo, quando eu comecei com um projeto, eu comecei a pesquisar sozinha, tive a ideia, e corri atrás de pesquisadores, professores, instituições que pudessem me ajudar. Então, esse passo que eu dei, por mais que foram passos pequenos no começo, o simples posicionamento que eu tive de correr atrás e de tentar conseguir algum meio de arranjar patrocínio, de arranjar uma oportunidade, foi crucial, e não foi crucial só nesse momento aqui, na minha vida acadêmica também. Então, várias escolas, por exemplo, que eu tive bolsa, eu tive que ir lá, tive que correr atrás, tive que pedir para eles me dar a possibilidade de fazer provas para poder entrar. Vários cursos de inglês, por exemplo. Eu comecei a estudar inglês sozinha, mas eu queria formalizar o meu aprendizado do inglês no final do ano passado, porque eu tinha um nível bom, eu sabia que eu tinha um nível bom, mas eu não tinha nada que provasse. Então, eu fui no curso de inglês e pedi que eles me dessem a oportunidade de fazer um teste, e dependendo do nível que eu ficasse, eu poderia ou não fazer a aula lá. Eles me deram a oportunidade e eu ainda virei monitora de lá depois. Então, assim, essa forma de pensar que o liberalismo ele promove e que eu tinha foi crucial em vários momentos em que eu dei o passo e corri atrás mesmo, recebi bastante ajuda, mas teve o passo, sabe, o inicial. Então, assim, a combinação das duas coisas. Acho que quando você está disposto a fazer alguma coisa, as pessoas acabam ajudando, as coisas acabam acontecendo. Assim, essa forma de pensar liberal é uma coisa que eu acredito muito. Aqui na Bahia, eu acho que na educação brasileira, de forma geral, não existe incentivo para esse pensamento liberal. Não existe incentivo nenhum, as pessoas são acomodadas, muito acomodadas. Não, isso eu falo dentro do colégio particular, que eu sempre estudei. Então, imagine os colégios públicos, né? São muito fechados a um tradicionalismo que eu acho que é muito nocivo mesmo ao crescimento. Barra mesmo a inovação e acaba impedindo que as pessoas avancem por si próprias. Por exemplo, daria para resumir esse incentivo como meritocracia, certo? Foi embasado em iniciativa privada, foi na tua força de vontade em buscar resolver os problemas de uma sociedade, do teu bairro, desse problema que é a endometriose. E, por exemplo, como a universidade no Brasil estimula ou não projetos igual ao seu? Eu gostaria que você também contasse um pouco da sua experiência dentro do ETL, como você chegou, como você se projeta dentro do ETL, assim, que você acha que a gente pode ajudar a lideranças, a formar lideranças, a incentivar jovens a exercer projetos igual ao seu? Então, aqui no Brasil, as universidades elas são um pouco fechadas nas áreas de pesquisa. Por exemplo, eu tenho vontade de me formar em engenharia ou em área de tecnologia, mas a minha pesquisa é na área de biológica. Então, é uma coisa quase inviável numa universidade federal brasileira, porque os alunos que fazem engenharia geralmente fazem pesquisa na área de engenharia. Então, seria muito difícil eu conseguir fazer uma pesquisa na área de biológica aqui no Brasil. Então, assim, mas de forma geral, se você pensar no mundo de biológica, você quer fazer pesquisa na área de biológicas. Então, por exemplo,
usando o meu exemplo da Fiocruz, quando eu tentei entrar lá para poder fazer essa pesquisa, assim, é uma instituição federal, é uma instituição do governo ligada à universidade, que promove cursos de mestrado e pesquisa mesmo, científica, e os resultados são usados na rede pública de saúde. Quando eu cheguei lá, primeiro, teve muita burocracia para poder entrar lá, e, em segundo lugar, não tinha a linha de pesquisa que eu queria fazer. Então, se você pensar, Salvador, que é uma grande capital, e não tem um laboratório público que tenha a linha de pesquisa humana. Então, eles fazem pesquisa de doenças humanas, fazem, mas a maioria das pesquisas de doença humana tem um vetor, são doenças que têm vetor. Então, eles pesquisam o organismo intermediário, acabam fazendo pesquisa na área humana, mas estão pesquisando aquele organismo intermediário, sabe? Não tinha linha de pesquisa humana mesmo, como é a minha. Então, foi uma barreira que eu tive, assim, como eu te falei, falta muito incentivo no Brasil para que essas iniciativas privadas vão em frente e possam ser selecionados em projetos como esse, ou que possam simplesmente dar certo, sabe? Entendi. Bom, se você puder agora responder a pergunta do caso, por exemplo, a sua experiência na PPL, como você chegou até a UPL? O que você acha que a PPL pode contribuir para você? Bem, eu cheguei ao EPL através de um amigo meu, o Guilherme. Ele era liberal, na época eu não era liberal, e ele me apresentou uma conferência do EPL aqui no Nordeste e pediu para que eu me inscrevesse. Na época eu não sabia nem direito o que era liberalismo. E aí eu segui a página da EPL no Facebook e vi a possibilidade de me tornar a coordenadora local. E aí eu fui vendo notícias do EPL, li um texto sobre Hong Kong, eu lembro, um texto que ficou na minha cabeça, assim. E comecei a pesquisar mais na área e resolvi me inscrever. A possibilidade de estar no EPL, inicialmente, para mim, era aprender mesmo sobre o liberalismo, porque eu sabia que eu ia ter várias possibilidades de aprendizado. Eu lembro que no formulário de inscrição tem lá todas as possibilidades que você tem, os benefícios que você recebe quando você entra na rede. Então, assim, inicialmente era aprender mesmo. E aí eu comecei a ler algumas coisas sobre o PL, sobre o Hayek, sobre o Mises, e comecei a mudar a perspectiva que eu tinha em relação à sociedade e economia, a algumas linhas, né, de sociedade e economia, em relação, por exemplo, à liberdade econômica. Então, eu acho, assim, por mais que eu ainda não tenha uma formação no liberalismo extremamente clara ainda preciso estruturar mais, preciso estudar mais, preciso crescer mais dentro do liberalismo. Mas, por exemplo, eu acho que se o liberalismo ele pretende dar igualdade, né, tratar as pessoas com igualdade, a gente tem que pensar também em garantir essa forma de igualdade. Então, nesse contexto, o meu projeto e a minha forma de olhar, tanto para a minha carreira acadêmica como profissional, eu acho que combinam muito, porque se a gente quer garantir liberdade para as pessoas, a gente tem que pensar em como tornar as pessoas livres. E aí, economicamente, socialmente, você pode pensar em questões sociais, questões econômicas, desigualdade, respeito mesmo, liberdade de expressão. Então, assim, a palavra liberdade em si é uma coisa que acho que tem muito a ver com o caminho que eu quero seguir na minha profissão e na minha vida. Como que o EPL pode me ajudar? Então, pensando no pensamento liberal e no que eu tenho de projeto para a minha vida, eu tenho muita vontade de promover outras medidas como essa, como esse kit diagnóstico, voltadas para essa população, que são mulheres, que são negras da periferia, nordestinas, para que elas possam crescer, se desenvolver e aproveitar todo o seu potencial. Eu acredito muito na iniciativa privada. Eu tenho vontade de fazer isso no futuro. Então, eu penso muito em usar o posicionamento que o liberalismo defende para poder executar na minha própria carreira profissional mesmo. Então, eu acho que o EPL vai me ajudar muito no meu posicionamento que eu vou ter diante das barreiras que eu tiver e até dessas situações mesmo, sabe? A maneira que eu vou lidar e que eu vou encaminhar os meus projetos de vida. Entendi. Por exemplo, relacionado ao seu projeto, você acha que vai ter muita burocracia para ele poder ter
Brasil hoje em dia, você acha que, por motivos talvez governamentais, burocráticos, vai ter empecilhos para o teu projeto entrar em vigor mesmo? Ou você acha Então, tendo terminado de produzir o kit diagnóstico, ou pelo menos um protótipo, eu vou ter que encaminhar ele para, provavelmente, a Fiocruz, que como é um laboratório que é do governo, vou pedir para a Fiocruz, ela vai fazer os testes, né, ver a viabilidade de implementar ele na saúde pública. A minha ideia é que ele seja implementado na saúde pública, aqui no Brasil. Então, a partir daí eu não tenho mais controle sobre o que eles vão fazer. Eu acredito que vai ter, sim, muita burocracia, porque se tinha burocracia para poder entrar no laboratório, acabou e não entrando. Ele me ajudou, o pesquisador me ajudou, iniciativa própria. Ele me deu tempo extra dele para me ajudar. Então, certamente vai ter muita burocracia, mas eu espero que essa participação nesse evento de Harvard ajude a dar visibilidade, porque acho que no momento que Harvard ela apoia algum projeto, dá mais credibilidade, sabe? Eu espero que a participação lá me ajude a dar continuidade, mas também ajude a vencer essas barreiras burocráticas que a gente sabe que tem aqui, que impedem que algumas iniciativas deem certo. E a partir que o projeto não esteja mais nas suas mãos, você pretende, eu com certeza, acompanhar esse processo e também talvez de alguma forma cobrar que ele siga em frente? Então, a partir do momento que ele, imaginando que ele seja implementado na saúde pública, de que maneira que eu posso acompanhar com ele? Bem, a partir do momento que ele está dentro da saúde pública, se ele sair da maneira que eu espero que ele saia, que é o exame de sangue, que dê a possibilidade da paciente se diagnosticar de maneira corriqueira, e que ela possa acompanhar os níveis, no caso, o avanço da doença no corpo dela, eu acho que assim, a forma que eu estruturei, eu tentei amarrar todas as pontas possíveis para tornar o mais viável possível, sabe? Então, eu acho que o acompanhamento que vai ser feito é em ver o avanço e a viabilidade e o tanto que ele vai funcionar mesmo. E depois que ele é implementado, não existe mais muito que eu possa fazer. O máximo que eu posso fazer é pensar em aprimoramento, sabe? Ver os resultados que eu tive, tentar melhorar, tentar até inserir novos conhecimentos. Então, se a gente está em uma espécie de tratamento, de método que pode ser melhorado, que possa ser barateado, que possa ser implementado. Então, acho que vai ser mais nesse viés, assim. Entendi. Muito bom, Jorge. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né? Conectados, que é um grupo que realiza palestras e eventos que você também participa. E eu peço que você deixe-nos um link para a gente poder, de alguma forma, ajudar a contribuir com o seu projeto. Todos nós da rede também, o pessoal vai ter acesso ao link. Se você quiser dar algum recado do pessoal, saber mais do seu projeto, para ajudar de alguma maneira, fique à vontade. Então, muito obrigada pela oportunidade de divulgar o projeto aqui pela rede do EPL. Obrigada também por terem abrido as portas para mim quando eu pedi para poder fazer parte da rede. E se eu puder pedir para o pessoal, vocês podem, eu vou te dar também um link do vídeo que eu produzi, que fala sobre o projeto, e com o link da doação, que tem a doação em todos os outros participantes também. E eu posso te dar o link também do próprio evento que está acontecendo também. E aí eu peço que vocês entrem ou assistam o vídeo. O vídeo ele é interativo e ele é rapidinho, só são 4 minutos. Vocês podem ter uma boa ideia do que é o projeto e do que é o evento. E aí eu peço que vocês ajudem para que eu possa tornar esse projeto realidade, trazer isso para o Brasil e fazer isso dar certo. Então, muito obrigada mesmo. E sucesso no seu projeto na viagem para os Estados Unidos, ok? Obrigada, Débora. Obrigada, gente. Um abraço.